Saudamos todos os irmãos com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Nós vamos dar início a mais um trabalho de gratidão e louvor ao nosso Deus, né, por tudo que tem feito e por novamente que nós podemos reunir junto com o povo de Deus aqui para estarmos glorificando e exaltando o nosso Deus, né? Salmo Jeremias 29, no seu capítulo 1, diz assim: são essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém e ao resto dos anciões do cativeiro, como também ao sacerdote, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, né? Nós vemos aqui na carta onde que aquele povo foi levado da sua nação, sendo levado a uma nação estrangeira, e aqui o qual Jeremias escreve uma carta àquele povo, uma carta de confiança, que avisando que assim como o povo, muitas vezes pelos seus erros, pela sua ignorância, foi afastado de Jerusalém, um dia eles também retornariam, que eles não esquecessem que lá eles vivessem naquela nação, ou seja, fazendo a diferença naquele meio onde eles estavam em momentos difíceis, fora da sua terra, mas que lá eles fazessem a diferença, que lá eles ainda continuassem a multiplicar, que não parassem, para que o povo de Deus continuasse, e que lá, no meio naquele cativeiro, eles pudessem haver paz, a paz de Cristo, né? Ou seja, que certo que pudesse haver paz naquele lugar, mesmo diante dos obstáculos enfrentados, mesmo muitas vezes com lágrimas, com choros, mas que lá eles pudessem adorar a Deus, sabendo que Deus assim podia fazer a diferença. Assim que Jeremias escreve essa carta, uma carta para eles não desanimarem, quando falsos profetas se levantaram a dizer que logo eles retornariam. Não, haveria um tempo determinado para cumprir os propósitos sobre aquele povo, para que muitas vezes sobre a nossa vida como povo de Deus há um propósito, há um tempo para se cumprir em cada um de nós, para nós entendermos aquilo que Deus quer no seu povo, né? E quando ali o povo está, lá no versículo 12, ele diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Promessa do Senhor, que assim como Ele levou, que lá onde eles, mesmo em meio a uma devassidão, muitas vezes, que lá eles pudessem glorificar a Deus, que lá eles pudessem buscar ao Deus Criador, mesmo diante de falsos deuses que eram levantados, lá eles possam clamar a Deus, buscar de todo o seu coração, orando ao Senhor. E é para nós também que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, orando em todo o tempo, não olhando para as dificuldades, não olhando para o mundo lá fora, mas olhando para o poder do nosso Deus, que assim no passado Ele fez grandes coisas, Ele fará no meio de nós. E é por isso que hoje nós viemos aqui para adorar a Deus, para agradecer, seja por momentos bons, seja por momentos difíceis. Nós viemos aqui para adorar, para reconhecer que Ele é o nosso Deus, em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é nosso Deus. Eu convido aqueles que puderem, vamos louvar o nosso Deus. Buscar-me-eis de todo o vosso coração. Busca-me a ti.
Ó Pai querido, nós viemos aqui porque nós estamos querendo te buscar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque nós, de todo o coração, queremos te encontrar, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque nós confiamos, Senhor, que Tu és fiel na Tua promessa e com o coração, Senhor, contrito e desejoso de te querer, ó Pai, nós cremos que Tu estás ao nosso encontro. Por isso nós queremos te louvar, ó Pai, por Teu grande amor, pela Tua fidelidade para conosco, ó Pai, pela Tua grande misericórdia, por nos amar mesmo nós não merecermos, ó Pai. E sobretudo, Senhor, por atender a nossa oração, mesmo sendo de lábios fracos, corações impuros, ó Pai. Mas nós queremos te louvar, Senhor, por Teu grande amor, pela Tua grande benignidade. E queremos que o Senhor, lá do alto dos céus, possa receber o nosso louvor, mesmo sendo de lábios impuros, mas que o Espírito Santo possa fazer com que chegue a Ti, Senhor, como aroma suave. Nós te glorificamos, nós te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, convidar as crianças para estar louvando a Deus com seus cantos. Vem, Jesus, quando acordar.
Glória a Deus nessa oração. Essa oração convido o nosso irmão Matias, que esteja levando a Deus nessa oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Deus. Muito obrigado, Deus, porque mais pecadores que somos, Senhor Deus, sabemos que o Senhor é tão amoroso, que o Senhor nos vem com o teu amor, com a tua misericórdia, Senhor Deus. O Senhor não olha para os pecados mais fracos que nós somos, Senhor Deus, o Senhor ainda assim nos ama, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que estamos cumprindo aqui, Senhor Deus, pela tua graça. Mais uma vez podemos estar aqui na tua casa, Pai, estamos escutando o teu santo nome, Deus. E só tu mereces toda a honra e toda a glória, Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha nome de Jesus. Amém. Conjunto ágape. E após o conjunto ágape, conjunto mensageiros da fé. Segura
Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, com vida, com saúde, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de nós podermos estar, ó Pai, aqui na Tua casa, Pai, para render graças a Ti, ó Pai. Sabemos, Pai, que toda honra, toda glória seja Teu nome, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse culto, ó Pai, e tudo, ó Deus, que nós fomos fazer aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa desejar, ó Pai, nosso irmão Altair, que está à frente do Teu trabalho, ó Pai. E depois, ó Pai, o pastor que vai trazer a Tua mensagem, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar falando na vida de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, preenchido pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Fortalece, ó Deus, a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Conjunto Veneza.
Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença para reconhecer que o Senhor é grande, Senhor, que o Senhor é santo e que se não fosse a Sua própria graça, ó Pai, nós nem poderíamos estar diante da Tua presença, Senhor. Mas nós te louvamos por isso e colocamos nossos corações, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor, para que o Senhor possa regenerar, Senhor, nos moldar conforme a Tua vontade, ó Pai, conforme o Teu querer, e que a gente possa, Senhor, mostrar ao mundo a Tua face, ó Pai, mostrar o Jesus que está vivo, que não mais está morto, ó Pai, não é só uma invenção, mas que Ele vive e vive em nós, ó Pai. Isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Provérbios, no seu capítulo 28, Provérbios 28. No seu capítulo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Livro de Tiago, livro de Tiago, Tiago 5, livro de Tiago 5, seu versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orarei uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram e os meus ossos, pelo meu constantes gemidos, todo o dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão destio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com os freios e o cabeço são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cobrir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no justo, exultai-vos todos que sois retos de coração. Nesse momento vamos ter alguns minutos de oração silenciosa, estarmos confessando a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, sabendo que Ele é justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Ficaremos alguns minutos em oração e após um minuto convido o nosso irmão presbítero Ismael, que seja, levanta a Deus uma oração ao dia de confissão de pecados. Oremos.
Santo Deus e nosso bondoso e eterno Pai, muito grato que somos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a tua bondade se estende de geração em geração. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui muito gratos, Pai, porque os dias se passam, as horas também se passam, mas o Senhor continua sempre conosco, Pai, dia após dia, sabendo que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas, Deus. Agora, nesse tempo, nós pedimos que o Senhor venha perdoar as nossas imperfeições, venha corrigir se porventura há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Pedimos que a tua graça, que é melhor do que a vida, Senhor, possa se derramar nessa igreja, Pai. A igreja que o Senhor um dia colocou aqui para nós ser luz, para que nós possamos ser testemunho de Ti, Senhor, nesse local, Senhor. Então nós clamamos a Ti constantemente para que o Senhor não deixe nunca nós caminhar sozinhos, porque sozinho não dá para nós caminhar, Pai, porque nós somos frágeis e fracos, Senhor, e nós não podemos sequer dar um só passo sem a Tua presença, Senhor. Então a Tua presença vai conosco, caminha com esta igreja, caminha com o nosso conselho, Pai, caminha com o pastor, caminha com os pastores que estão pregando em diversas igrejas, no nosso presbitério, Senhor, cuide de cada um de nós, para que a igreja possa ser aquela igreja que está trabalhando aqui e acolá, Senhor, sabendo que a nossa morada, a nossa igreja triunfante não é aqui, é lá no céu. E um dia, Senhor, com certeza nós aguardamos esse dia que a igreja será arrebatada para morar com o Senhor para todo sempre, meu Deus. Enquanto isso não acontece, Senhor, ajuda nós a caminhar, abençoa o teu servo que está na direção do teu trabalho. Eu sei quanta luta ele já tem atravessado também, mas o Senhor tem livrado de muitas coisas, Senhor. E hoje nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue abençoando não só a sua vida, a sua família, mas o nosso também, para que nós possamos, Senhor, se corrigir nós mesmos, para que nós possamos um dia se abraçar lá no céu juntos para louvar o coral angelical junto com os anjos de Deus. Agora pedimos, Senhor, em favor do mensageiro, que irá trazer a mensagem daqui a pouco, Pai, para que o Senhor já preparou o seu coração, já tem preparado a sua mente para aquele que vai transmitir, ó Pai, que ele não fale de si próprio, mas que tenha a unção, a direção e a comunicação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar com o nosso coração aberto para recebê-lo e guardá-lo nas profundezas do nosso coração para nós não pecar contra Ti. Senhor, agora nós pedimos perdão para a nossa ingratidão, para nossos pecados que são também em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar, esse é um momento de gratidão também, né? O Salmo, quando nós lemos o Salmo 32, ele fala sobre bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado não é coberto. Depois no versículo 11 diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos ao justo, exultai-vos todos que sois retos de coração. Esse é o momento de nós estarmos glorificando a Deus. És fiel, porque não se toda a igreja, vai. Também eu convido para que nesse momento o diabo põe algumas classes, aquele que trouxe suas ofertas, seus dízimos, em gratidão. Esse é o momento. Te amo, Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo, todo fôlego que veio.
Senhor, como nosso irmão, o pastor Rubens dizia, a bondade de Deus que corre atrás de nós, né? A bondade que tem prevalecido na nossa vida, a bondade que tem nos acompanhado em todos os momentos da nossa vida, e agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor nosso Deus, diante da tua presença, nos colocamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, agradecido, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em tua casa, louvando e agradecendo o teu santo nome, ó Pai. Agradecemos, Senhor, a tua bondade para conosco, Senhor, porque sabemos, Senhor, que sem ti, Senhor, nós nada seríamos, ó Pai, nós nem aqui estaríamos, ó Pai. Mas a tua bondade e as tuas misericórdias nos cercam dia após dia, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos fortalecendo, nos capacitando dia a dia, Senhor, a buscar cada dia mais o teu reino, porque sabemos que cada vez mais coisas tu mesmo acrescentarás nas nossas vidas, ó Pai. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, da tua bondade, da tua misericórdia sobre a tua igreja, Pai. Sobre aqueles, Senhor, que muitas vezes, Senhor, estão fracos na fé, ó Pai, estão querendo desistir, ó Pai. Toca nesses corações, ó Pai, para que eles possam ser restaurados, renovados, ó Pai. E assim, Senhor, seguir firmes, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que se nós permanecermos firmes até o final, ó Pai, teremos uma coroa de glória reservada para cada um de nós, ó Pai. Ó Jesus, também nesse momento, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que aqui puderam ofertar, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, seus trabalhos, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida daquele que está cuidando também desse ministério, Senhor, para que possa, Senhor, cuidar da Tua igreja aqui na face da terra, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada lar, ó Pai, suprido, Senhor, assim, todas as necessidades que possam existir, ó Pai. Tu conheces, Tu sondas, Senhor, a vida de cada um, ó Pai. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convide a equipe de louvor para estar à frente. Continuar em tua presença, porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Em João, ali fala sobre, o capítulo de João fala sobre, Jesus fala sobre a palavra, aí essa palavra de despedida, ele fala, Jesus fala assim, eis que vem a hora, que já é chegada, em que serei disperso cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vamos colocar em pé, está cantando aqui, rompendo em fé. Nós vivemos momentos, muitas vezes, de provações, muitas vezes provações que vêm assolando as nossas vidas. Mas aqui Jesus ele fala, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Que o nosso Pai vem estar conosco. E nesse cântico eu falo aqui que através das provações, Jesus está dando uma chance para você estar crescendo mais e mais diante da presença dele. Ele está dando uma chance para você estar crescendo, abrindo mais e mais seu coração diante da presença dele e nos derramar aos seus pés. Porque a nossa fé é provada, mas o Senhor, Ele é aquele que nos sustenta. Cada vez que a minha fé é provada,
peço na tua presença, Pai, glorificando o santo nome, Pai. Jesus, Senhor, na cruz morreu por amor de nós, ó Pai. Muitas vezes nós, mais imperfeitos que somos, ó Pai, tão pouquinho nós damos para ti, Senhor. Perdoa a nossa ingratidão, Pai. Nós entregamos a Ti, a tua presença, a nossa vida, a tua igreja, Pai. Entregamos o teu louvor, Pai. Que nós possamos louvar sempre, Pai, buscar o teu reino, Pai. Aqui, Senhor, nesse momento, Pai, quando nós podemos achar esse Jesus, ó Pai. Que Jesus venha estar perto de nós, ó Pai. E nós possamos estar sempre contemplando, Senhor, a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Cada grupo, Senhor, que participa, Pai. Entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Cada um junto, Pai, que faz parte dessa igreja, Pai. Cada mistério, Pai, que trabalha a tua presença, Pai, que não venha, Senhor, olhar para trás, mas, Senhor, afirmar os próprios espaços com Cristo, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, através das provações que virão na nossa vida, nós possamos estar sentindo, Senhor, que Jesus está moldando, Senhor, cada coração, Pai, para que nós possamos estar cada dia mais crendo na tua presença, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma escola legal que nós passamos. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu louvor. Obrigado pela tua presença reinando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós já louvamos, já glorificamos o nosso Deus, e agora é o momento da palavra, ouvindo o pastor, onde vai estar trazendo a palavra, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração para estar transmitido, que nós possamos estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu convido para esse momento uma oração de intercessão pela vida do nosso irmão, convido meu Pai que esteja lá a Deus nessa oração. Senhor meu Deus, mais uma vez, obrigado pela tua companhia para conosco. Obrigado por essa oportunidade de estarmos nesta tarde reunidos em culto, louvor, adoração a ti, Senhor. Obrigado por nós aceitar nossas gratidões, nossos pecados são tantos, mandando o seu filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Obrigado por nós estarmos aqui para ouvir mais uma vez a tua palavra que vem falar no nosso coração. Hoje eu te servo com a graça da vida do teu altar, que possa estar usando a tua palavra para a edificação da nossa vida espiritual. Abençoe especialmente essa igreja, que ela seja aqui um farol cevário, que muitas almas venham ver seus pés, nosso Senhor e Salvador do Espírito. Reconhecer que nós necessitamos da tua presença, precisamos da tua presença, e nós caminhamos juntos na tua celestial. Fique conosco, Pai. Abre nossa mente, nosso coração para nós ouvirmos a tua voz e guardar profundo nosso coração para não ficarmos tudo aqui, Senhor. Fique com essa igreja, perdoa os pecados que são teus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. Amém. Bom estarmos aqui, bom estarmos diante do nosso Deus para glorificá-lo, exaltá-lo, dar o louvor que é devido somente ao seu nome e juntos também nós meditarmos na sua palavra, juntos nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós chegamos ao final da série de mensagens Jesus, o grande eu sou, em um mundo sem direção. Nós repetimos em 7 declarações, aliás, de Jesus, dizendo: eu sou
eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Nós pudemos ver nessa série de mensagens que essas 7 declarações de Jesus, eu sou, tem o propósito de declarar a divindade de Jesus ali, então, para a comunidade joanina, demonstrando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem autoconsciência, e é onipresente, é o Deus encarnado entre nós. E hoje nós chegamos na nossa última mensagem, na última série de mensagens, ou na última mensagem, na última declaração de Jesus, que tem como propósito tratar sobre a videira. A declaração, eu sou a videira verdadeira, que está no capítulo 15 de João. Não há necessidade de reproduzir aqui, porque já está no slide. Os 2 versículos que Jesus diz ser a videira no capítulo 15, está no versículo 1 e também no versículo de número 5. Jesus diz, no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Talvez alguma versão esteja agricultor. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então fica evidente que o propósito da nossa reflexão nesta noite é tratar sobre a última declaração de Jesus: eu sou a videira verdadeira. Eu já falei com os irmãos na última pregação que eu fiz sobre uma das declarações de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que essa declaração ela acontece no contexto histórico, conhecido como o contexto histórico da Páscoa judaica. É a última Páscoa de Jesus, é a última Páscoa que Jesus participa com os seus discípulos em Jerusalém. E é nessa Páscoa que Jesus também institui a ceia do Senhor, essa ceia que mês após mês nós aqui celebramos. Essa declaração de Jesus também está dentro de um corpo de estudo que nós chamamos de ministério particular de Jesus. Se até o capítulo 12 o ministério de Jesus é chamado de ministério público, Jesus está falando com os seus discípulos, mas tem pessoas junto com ele, junto com os discípulos ali, está falando para todos. Agora a mensagem de Jesus ela é bem direta a um público-alvo. Quem é esse público-alvo? Os discípulos do Senhor. Os discípulos de Jesus Cristo. E essa declaração de Jesus também, eu sou a videira verdadeira, está dentro do contexto da despedida de Jesus e a promessa da vinda do Espírito Santo. O capítulo 15 de Lucas, de João, aliás, ele tem várias divisões. É preciso compreender que toda declaração que Jesus faz nos evangelhos apontam para alguma coisa lá no Antigo Testamento. Então, quando você vê ouvir ou ler alguma afirmação de Jesus, busque na memória alguma relação com o Antigo Testamento. Jesus não falava palavras ao vento. Sempre que ele falava, sempre que ele ensinava, tinha um propósito. E dentro desse propósito, ele então pregava a sua mensagem. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, nós precisamos voltar os nossos pensamentos para a compreensão do Antigo Testamento sobre a videira. Nós precisamos compreender o significado da videira, então, naquele período bíblico. É bem possível, não é certeza, de que Jesus, ao citar-se como a videira verdadeira, ele esteja fazendo uma leitura e uma interpretação do Salmo 80. No Salmo 80, aliás, descreve Israel, povo de Israel, como a videira do Senhor. Deus tirou Israel do Egito, Deus pegou a videira do Egito, essa expressão metafórica ali no Salmo,
Deus pegou Israel do Egito como uma planta lá, libertou Israel do Egito e trouxe, né, eu estou imaginando que eu estou na terra prometida, mas pensando na terceira pessoa, Deus pegou Israel do Egito, levou para a terra prometida, e lá na terra prometida, Deus plantou Israel como uma vinha. E lá Israel cresceu. E lá Israel frutificou. Porém, Israel, enquanto videira do Senhor, tirada do Egito e levada para a terra prometida, não produziu os frutos que imaginavam dela. Ao invés de produzir uvas boas, Israel produziu uvas amargas ou uvas bravas. Por causa disso, Deus então permitiu que nações vizinhas entrassem em Israel, destruísse a vinha do Senhor e a levasse então para o cativeiro babilônico. Se você ler o Salmo 80, você vai ter essa imagem na sua cabeça. Deus pegando Israel do Egito, plantando na terra prometida, cuidando com todo amor, com todo carinho, mas Israel se perdeu e a vinha do Senhor foi rechaçada, a vinha do Senhor foi destruída pelas nações vizinhas. Lembrando a referência que o Altair fez aqui, o diácono Altair fez, lembrando de Jeremias, profetizando no cativeiro, o povo babilônico vai até Jerusalém, vai até Israel, destrói o povo e os leva então para a Babilônia. Israel é a videira do Senhor, mas Israel ela falhou enquanto videira. Ela não produziu uvas gostosas, uvas deliciosas. Israel produziu uvas amargas. Agora, então, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele está lembrando que Israel é indicado como uma videira, mas Israel não cumpriu o seu propósito. Geralmente, quando nós pensamos nisso, uma pergunta vem na nossa cabeça: mas então o agricultor falhou? Não. Deus, o agricultor, lá e aqui, que nós vamos ver daqui a pouco, não falhou. A falha de Israel em produzir uvas amargas tem um propósito que é chamado de propósito hermenêutico, de mostrar que Israel, sendo a videira do Senhor, não foi a videira perfeita. Por quê? Israel apontava para a verdadeira videira que viria um dia. Então, o fracasso de Israel só fortalece a necessidade de uma nova videira, da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. O capítulo 15, onde trata da videira, ele é dividido em pelo menos 3 partes principais. Nós temos a primeira parte, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, que vai do versículo 1 ao versículo 4. Nós temos uma segunda divisão, que começa do versículo 5 ao versículo 11, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira e os discípulos dos seus ramos. E a partir do versículo 12, a partir do versículo 12 em diante, calma lá, que eu dei uma bagunçada aqui, deixa eu organizar minha mente. Do versículo 5 ao versículo 11, Jesus se apresenta como a videira e os discípulos, os ramos. Esse ponto vai até o versículo 11. A partir do versículo 12, Jesus trata do novo mandamento. E a partir do versículo 14, ele fala da nova relação. E a partir do versículo 18 em diante, ele passa a descrever a relação dos discípulos com o mundo. Vocês serão odiados pelo mundo. Essa é a divisão do capítulo 15 de João. E aí,
Nós vamos entrar agora então das subdivisões da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que eles têm falado. Nessa primeira subdivisão da palavra, do capítulo 15 de Lucas, nós encontramos que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor ou o lavrador, dependendo da tradução da sua Bíblia. Essa mesma referência do Salmo 80. Aqui nesse versículo nós temos algumas questões bastante importantes. Quando se olha para esse texto, algumas perguntas surgem automaticamente na nossa cabeça. Principalmente porque nesses 3 versículos tem 2 verbos que são muito importantes para entender o contexto desses 3 versículos, que é o verbo cortar e é o verbo podar. Vamos lá. Alguns quando leem o texto com base nesses 2 verbos, cortar e podar, chegam a algumas conclusões. A primeira conclusão de que o agricultor corta os ramos, algumas pessoas chegam à conclusão de que ao cortar o ramo significa tirar fora. Não é isso que significa no original, mas é isso que nós vamos voltar daqui a pouco. Para algumas pessoas, esses ramos que são cortados da videira são crentes denominacionais. O crente que está todo domingo na igreja, mas não tem nenhum compromisso com a videira, que é Jesus. Por isso, ele é cortado. A segunda compreensão é que o crente perde a salvação. Ele é cortado do ramo, da videira. Por isso, ele então perde a salvação. Só que quando nós vamos para a palavra no original, cortar e podar não tem o sentido de lançar fora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o cortar e podar nesse contexto é cortar e podar de Jesus. O ramo está em Jesus. Então cortar e podar seria arrancar de Jesus. Eu sei que está complicando um pouco a compreensão, mas o verbo cortar e podar não tem o sentido de lançar fora. Mas qual é o sentido do verbo? Desses 2 verbos, cortar e podar. Primeiro, cortar é levantar. Levantar o que está caído. É pegar o ramo que está lá caído, e levantar novamente e colocar na esteira da videira. O segundo verbo, que é chamado de podar, tem o intuito, tem a intenção de limpar. Não é de cortar e jogar fora. Diante disso, nós já temos uma primeira lição do texto. Que o pai, o agricultor, ele cuida da sua vinha. Ele cuida da sua vinha. Ele pega aquele ramo que está caído e levanta. Ele pega aquele ramo que está sujo e levanta e limpa. Por isso, o primeiro ponto é cuidados pelo pai. O agricultor, o pai, o agricultor é aquele que pega o ramo caído e levanta. O agricultor é aquele que pega o ramo caído, sujo e limpa. Próximo da comparação aqui, os irmãos vão se lembrar, talvez a geração mais nova não, de um tomateiro. Nós que já plantamos tomate, que já cuidamos de um tomateiro, nós sabemos que nós não podíamos deixar o tomate crescer muito.
antes de crescer muito para amarrar quando ele estivesse muito longe do último barril. Por quê? Porque ele ia tombar, porque ele ia cair, porque ele ia quebrar. E quando ele estava pequeno, qual que era a nossa preocupação? Não deixar que o tomateiro se esparramasse pela terra. Por quê? Porque a terra traria doenças. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma, só que aqui o pai é o agricultor. O pai é que pega e nos levanta. O pai é que pega e nos limpa. O pai é que cuida da vinha. O pai é que cuida dos ramos dessa vinha. O pai é que cuida de nós. O pai é que santifica a nossa vida. E como essa santificação acontece? Pela ação do Espírito Santo em nós. Quando nós olhamos para esse texto com essa visão, não sei para vocês, mas o meu coração enche de alegria, enche de esperança. O Pai está cuidando da sua videira. O Pai está cuidando dos ramos que estão nessa videira. E nada melhor do que sermos cuidados pelo próprio Deus. E nada melhor do que sermos edificados, cuidados, sarados pelo Espírito Santo agindo no nosso coração. Segundo, eu não sei se vocês conseguem ler, eu estou meio cegueta, mas vamos lá. Permanecer em Cristo para frutificar. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Aqui, nesses dois versículos aqui, aquilo que eu falei agora há pouco, sobre as duas formas de entender o cristão na videira, o ramo ali, é apresentado pelo pastor Hernandes Dias Lopes no seu livro O Grande Eu Sou, quando ele trata da videira. E aí ele faz essa associação de vários teólogos que estudaram a fundo essa palavra cortar e podar, para mostrar que se nós estamos em Cristo, nós devemos permanecer em Cristo para que nós venhamos a produzir frutos. E permanecer em Cristo aqui, só nesse contexto, do versículo 4 ao versículo 11, aparece 11 vezes o verbo permanecer. O que isso significa? Significa que esse verbo permanecer é muito importante para aquele contexto. E o que significa esse verbo permanecer? Esse verbo permanecer é habitar, é estar em comunhão, é morar. A ideia mais profunda desse verbo permanecer é união mística. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, união mística. O que significa união mística? A união mística é uma relação de dois seres que é praticamente inseparáveis. Por exemplo, não serve muito bem como exemplo, mas dá para entender. Você põe no seu copo o café e depois você você mistura o leite. O leite se mistura com o café. Você consegue separar um do outro? Não, você consegue definir uma mistura de café e água por causa da quantidade, mas não dá para separar café e leite. A união mística que a Bíblia trabalha é isso. É que na morte e ressurreição de Cristo, nós fomos unidos de um tal modo com Jesus que nós somos inseparáveis dele. Nós somos inseparáveis dele. Nas palavras de Paulo está assim: não sou eu, mas quem vivo, mas sim Cristo que vive em mim. O cristão e Cristo, eles são inseparáveis. Eles foram unidos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que quando eu entrego a Jesus,
eu professo a minha fé em Jesus no fundo do meu coração, eu estou dizendo justamente isso, que eu estou unido com Cristo. Nós procuramos explicar isso de vários modos. Vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o batismo também, dentro do mistério, trabalha essa união mística, e nós temos o Espírito Santo, que também trabalha nessa união mística de Cristo conosco. Então, quando o evangelista diz permaneçam em Cristo, você deve permanecer em Cristo, ele está falando de habitação, de unidade. Você está em Cristo. Você deve permanecer em Jesus Cristo. Por quê? Porque é só assim que você conseguirá produzir frutos. E é interessante que o texto, no desenvolvimento dele, diz que se a videira, se os ramos não produzir frutos, eles de nada servem. Eles de nada servem. E isso é interessante porque a madeira da videira, os ramos da videira, só servem para uma coisa: para produzir frutos. No resto não dá para fazer mais nada com ela. Por isso que os ramos que não produzem frutos são lançados ao fogo. Esse ponto, no versículo 6, que é o: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lançam no fogo do queima. Aqui nós temos uma coisa importante para entender nesse texto, nesse versículo. O que Jesus está dizendo aqui é que se você não é da videira, você não serve para nada. E quem está fora da videira nesse texto aqui? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes andou com Jesus, conviveu com Jesus, cantou com Jesus, participou da ceia com Jesus, mas não era da videira. É necessário estar em Cristo para frutificar. É necessário estar em Cristo para frutificar. Outro ponto: é necessário estar em Cristo, é necessário permanecer na palavra de Cristo para frutificar. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha só, permanecer nas palavras de Jesus. O que significa isso? Significa, irmãos e irmãs, que nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, nós, enquanto povo de Deus, nós somos moldados. Nós somos moldados conforme as palavras de Jesus Cristo. A nossa fé, ela é moldada pela fé em Jesus Cristo. A nossa moral, ela é moldada pelas palavras de Jesus Cristo. A nossa ética, o nosso comportamento diário, ela é moldada pela nossa relação com Cristo. Os nossos costumes, os nossos hábitos, eles estão moldados pela palavra de Jesus Cristo. As nossas tradições religiosas, elas são moldadas, elas são ensinadas, elas são aprendidas pela palavra de Jesus Cristo. Ou seja, permanecer na palavra de Cristo para frutificar, permanecer no ensino de Jesus Cristo para produzir frutos. E como é que nós permanecemos na palavra de Cristo? Aprendendo dele, aprendendo diretamente dele. E a palavra dele, que nos liberta, que é a verdade que nos liberta de toda mentira, nos conduz, nos molda, nos educa, nos ensina a vivermos para a glória
de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Permanecer no amor de Cristo para frutificar. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. E no seu amor eu permaneço. Unidos no amor de Jesus Cristo. Permanecer no amor de Jesus Cristo é amar como Jesus amou. Esse é o primeiro ponto. O que é permanecer no amor de Cristo? Amar como Jesus amou. E aí eu pergunto, Jesus amou os seus discípulos, e diz o evangelista que os amou até o fim. E aqui Jesus diz que nós devemos amar a Cristo como Ele nos amou. E aí eu pergunto para vocês, e aí eu pergunto para a igreja, até onde somos capazes de ir com Jesus? Até onde nós somos capazes, ou até onde somos capazes de ir com Jesus? O que somos capazes de fazer por Jesus? O que estamos dispostos a deixar por causa de Jesus? Permanecer no amor de Jesus é abraçar Jesus para si e viver para Jesus. Permaneçam no meu amor, me amem como eu amei vocês, e por amor a vocês eu dei a minha vida por vocês. Permanecer no amor de Cristo para frutificar. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Veja que mudou. Se antes permanecer no amor de Cristo é amar a Cristo, agora permanecer no amor de Cristo é amar o seu próximo como a si mesmo. É amar uns aos outros assim como Jesus o amou. E o que significa isso? Amar uns aos outros como Jesus amou significa tratar outras pessoas, ou tratar as pessoas como Jesus as tratou. E quando nós lemos os evangelhos, e quando nós paramos para refletir sobre como Jesus se relacionou com as pessoas, nós nos comovemos. E agora aqui Jesus chama a sua igreja para quê? Para que amem uns aos outros, assim como Ele amou. Tratem as pessoas como Ele as tratou. Jesus tratou as pessoas com preconceito? Não. Logo, uma igreja preconceituosa está fora do caminho do Senhor. Jesus fechou as portas para os pecadores? Não. Mas quando nós levantamos muros que impedem pessoas carentes da graça de se aproximar do Evangelho, nós estamos fora do propósito de Jesus. Amem as pessoas, tratem as pessoas como Jesus as tratou. Tratem as pessoas como Jesus as tratou. No contexto de Jesus, sentar-se ao poço com uma mulher samaritana era bastante difícil na época. Os preconceitos do tempo de Jesus não são os dos nossos, mas nós temos os nossos hoje. E nós precisamos vencer esses preconceitos para que o Evangelho chegue aos corações
desses que estão afastados do Senhor. Permaneçam no amor de Cristo para frutificar. Relacionamento diferenciado de Jesus e seus discípulos para frutificar. E agora Jesus diz para ele, vocês não são mais servos, vocês são amigos. E aqui é relacionamento íntimo. Jesus chama os seus seguidores para ter um relacionamento íntimo. Somos servos do Senhor, sim. Mas mais do que servos, Ele nos chama para sermos amigos dele. E amigos do rei, senta-se à mesa do rei. Ou senta-se à mesa com o rei. Vocês são meus amigos. O que se fizerem, o que eu lhes ordeno. Já não chamam você de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tem chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amigos de Jesus. E é importante nós pensarmos num ponto. A Bíblia, ela descreve o ser humano no pecado, não como amigo de Deus, mas como inimigo de Deus. Nós somos, sem a graça, sem a salvação, nós somos inimigos de Deus. E no Antigo Testamento, poucas pessoas foram chamadas de amigos de Deus. Lembramos apenas de quem? Abraão, Moisés, pessoas que tiveram uma intimidade com Deus e foram chamados de amigos de Deus. E agora Jesus diz para os seus discípulos: vocês são meus amigos, vocês não são meus servos. Isso significa que Jesus quer uma íntima relação com o seu rebanho. Isso significa que Ele quer uma íntima relação com cada um de nós. Com cada um de nós. E por fim, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que lhe pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram. Nós estamos, literalmente falando, estamos carecas de ouvir esse versículo, ou de ler esse versículo. Mas no contexto de Jesus, não era o mestre que escolhia os seus alunos. Eram os alunos que escolhiam o seu mestre. Aquele que ia conduzi-los. Era o aluno que escolhia a faculdade que queria fazer. Era o aluno que queria aprender com tal fulano. Por exemplo, quando nós lembramos de Paulo. Paulo aprendeu sobre os pés de Gamaliel. Paulo escolheu estudar na escola de Gamaliel. Paulo escolheu aprender com Gamaliel. Jesus diz diferente. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E eu os escolhi com um objetivo. Para que vocês vão e deem os seus frutos. E os frutos de vocês permaneçam. E os frutos de vocês permaneçam. A relação da videira com o ramo é bem mais profundo do que nós imaginamos. Mas aí a pergunta: que fruto é esse? Desde o começo eu estou falando frutificar. Mas que fruto é esse? O versículo 17 termina: eu lhes ordeno isso, que vocês amem uns aos outros. Qual é o fruto que a igreja deve produzir? O amar uns aos outros. Aqui está aqui está o coração do Evangelho alcançado, da pessoa que foi alcançada pela graça. Amar uns aos outros. O que eu lhes ordeno é isto:
amem, que vocês amem uns aos outros. Quer ficar para a glória de Deus? Ame as pessoas. Ame o seu irmão da sua igreja. Ame o seu vizinho. Ame o seu parente. Ame uns aos outros. Que fruto é este? Ame uns aos outros. Eu termino. Jesus, o grande eu sou, em um mundo sem direção, nos chama a vivermos na direção do novo mandamento. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. E aqui vem o ponto importante. Nisto, todos conhecerão que são meus discípulos. Se tiver, eu escrevi errado lá. Se tiverem amor uns pelos outros. Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? A chave está aqui. A chave está aqui. Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Amem uns aos outros como o Senhor nos ama. Deus abençoe. Amém. Amém. Pai de Deus. Já não se ama como Cristo ensinou. Amai-nos uns aos outros, novo mandamento dou. Só se vê ódio, amor e ambição, coisas que chegam, escravizam o coração. Oh, oh, oh.
No próximo domingo, nós começamos uma outra série de mensagens, agora no Evangelho de Marcos, que terá como tema, como título, quando o dono do mundo chega, tudo obedece. Nós vamos seguir nessa trajetória, agora nós vamos refletir sobre a soberania de Jesus nos fenômenos da natureza, da enfermidade, sobre os demônios, sobre a morte, agora na perspectiva de Marcos. Deus nos abençoe. Um diácono, uma diaconisa pode trazer a caixinha de oração? Tem pedidos? Aí tem, né? E nós vamos ler os pedidos. E com a oração nós estaremos esperando o culto dessa noite. A nossa irmã Lívia pede para que nós estejamos orando pelo Vinícius e por toda a sua família. E aí a Gracinha do Ciclo de Mães de Oração também pede para que nós estejamos orando por ela e por sua família, por enfermidade na família. Essa caixinha vai ficar ali, os irmãos podem durante a semana, no domingo, deixar os pedidos de orações. No final do culto nós fazemos aqui à frente e nós estaremos orando pelos pedidos, tá bom? Orando pela Simone também. Queremos agradecer a presença de todos, os visitantes, Lutero, né? Deus abençoe o filho de Daniel, não lembro o seu nome. Daniel, filho do Daniel. Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe a vida do casal, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer na nossa caminhada cristã. Vamos nos colocar em pé com a última oração, a oração do Pai Nosso e a bênção, está encerrado o culto desta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós encerramos este culto, ó Deus, com alegria no nosso coração, porque o Senhor permitiu, ó Deus, que nós aqui pudéssemos chegar, que nós aqui, ó Deus, pudéssemos nos reunir enquanto igreja do Senhor e rendermos um louvor que é devido somente ao Senhor, ó Pai. Agora, ó Deus, antes de despedirmos da Tua casa, antes de voltarmos para os nossos lares, para os nossos afazeres, nós queremos, ó Deus, interceder, ó Pai. Interceder por esses pedidos que chegam diante de nós, ó Deus. O pedido da Lília, da Gracinha, da Simone, a filha do Miguel e da Sirene, ó Deus. Queremos colocar essas vidas diante do Senhor, pois Tu és soberano sobre tudo que acontece. Nada escapa ao Teu conhecimento. E todo mal, ó Deus, que muitas vezes vem sobre nós, o Senhor, ó Pai, é especialista em transformar mal em bem. Por isso, em nome de Jesus, cuida dessas vidas, atenda, ó Deus, esses pedidos, conforme a Tua graça, conforme o Teu amor, conforme a Tua misericórdia, conforme a Tua fidelidade, que é de geração em geração. Queremos, ó Pai, nesta hora, nos despedir da Tua casa, fazendo, ó Deus, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos
vós, irmãos e irmãs, ensinando-nos a amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, hoje e eternamente. Amém. Oliveira verdadeira,